conheci Sai Baba, pelo menos na parte que eu posso lembrar dessa encarnação, pela primeira vez foi visitando a casa de um amigo em São Pedro Aldeia. E o pai dele, eu tinha 17 anos, e o pai dele, não sei o que levou a mencionar Sai Baba, contar, existe um homem assim, assado. Eu tentei ter contado que Sai Baba era criança da árvore, jogava fruta que os amigos pediam, e que ele me envolvia das mãos de fazer aparecer muita coisa, que de Valdo Franco ter encontrado, era espírita, Sai Baba, e contado muitas experiências interessantes. Aquilo chamou minha atenção, porque eu sabia que alguém que tivesse capacidade de tirar um objeto aparentemente do nada, isso só poderia ser possível por alguma espécie de autorização divina. Isso não era uma coisa simplesmente uau, fantástica. Tinha alguma coisa de sublimidade nisso. Mas eu ouvi e não perguntei mais. Passaram-se anos, eu me lembrei, quando eu já tinha deixado de frequentar o espiritismo, nem me classifico mais como espírita porque eu já não concordo com todas as coisas. Eu me lembrei e fui buscar na internet e acabei achando vídeos, né? Hoje em dia a gente tem vídeos para ver quase qualquer coisa. E pude ver os milagres, que foram a primeira coisa que eu vi, e eu fiquei convencido que aquilo não podia ser fruto de um homem banal, de um homem material, de uma criatura inferior. Só poderia ser algo de alguém muito elevado. E aí eu fui querer saber o que essa pessoa tinha dito, o que ela falava. E aí eu acabei chegando aos primeiros textos de discursos de Sai Baba, e para mim foram as explanações espirituais mais avançadas que eu já vi. Aliás, eu esqueci de mencionar que eu achei os 2 primeiros livros que eu tenho de Sai Baba, foram livros que eu achei no sebo. Achei um, depois achei o outro. Posteriormente eu fui comentar aqui que eu tinha achado um sebo, as pessoas falavam: como? Você achou um sebo? Livro de Sai Baba? Não é possível. Isso não foi à toa. Ninguém acha livro de Sai Baba assim facilmente como você achou. Então, nesse afã de saber mais, eu já estava lendo os livros, eu fui procurar saber se existia que pessoas no Brasil teriam conhecido ele, porque eu vi que quem traduziu o livro O Homem dos Milagres foi o professor Hermógenes. Falei, bom, que outros brasileiros hoje pensam Sai Baba, conversam sobre Sai Baba? Aí, pesquisando, acabei descobrindo que existia não só um, mas 2 centros na cidade do Rio. Meu nome é Emília. Eu conheci Sai Baba por intermédio de outra pessoa. E confesso que eu fiquei muito confusa com aquele cabelo dele, black, mas tinha a ver comigo, porque eu sempre fui uma pessoa assim, meio hippie. Eu vi que eu tinha muita afinidade não só com Sai Baba, mas com aquelas pessoas que estavam ali sentadas, cantando. Eu me senti muito atraída por tudo isso. E aí descobri que eu nunca me senti amada por Deus. E por isso eu acho que a minha vida era muito errada. E depois que eu me senti assim, amada, tão amada por Sai Baba, eu me senti filha, eu me senti fazendo parte de um todo, sabe, daquelas pessoas que, embora diferentes, estamos todos no mesmo propósito, de mudança. É difícil, sim, mas acho que todos estamos dispostos a isso. E eu me sinto hoje uma pessoa muito agradecida a Suami. Às vezes eu até me pergunto, poxa, Suami, por que o senhor não apareceu na minha vida antes? Mas hoje eu sei que ele apareceu na hora certa. E eu sou muito grata por isso, por tudo que eu tenho aqui nesse centro, por tudo que ele é na minha vida e por todas as coisas que eu tento desesperadamente mudar. Toda vez que eu consigo, eu agradeço tanto a ele, eu ofereço a ele, porque é ele que está me iluminando para eu conseguir ser um pouco melhor em algumas coisas. Obrigada, Suami. Obrigada por essa casa estar aqui, por ter me recebido como ela me recebeu e por me dar em troca, junto com Sai Baba, tudo que eu preciso para melhorar nessa vida. Com Sai Baba.
anos atrás eu conheci uma amiga de uma outra instituição que eu frequentava, e lá ela me falou a respeito de Sai Baba, a Índia, essas coisas todas. E eu vim visitar e fiquei encantada. Nos primeiros momentos eu tive uma reação assim, que eu achei muito estranha, porque durante um mês seguido quase, meu corpo tremia, e eu disse, poxa, por que eu estou tremendo? Como se fosse um choque, uma coisa assim muito interessante. E aquilo me fixou, eu disse, poxa, e fiquei encantada o fato de conhecer o sânscrito, que parecia uma melodia, e foi muito lindo. Cada vez mais assistindo às cerimônias, me encantando, e até que um momento eu tive que decidir em qual que eu ficava. Por quê? Porque meu marido também frequentava outra casa. Sempre encontrei uma naturalidade, uma alegria, que outra coisa também que segue os padrões do cristianismo, era uma tristeza, aquele negócio da cruz, do sofrimento. E aqui era uma outra cultura que transbordava em alegria. Isso me bateu muito fundo, foi muito interessante. Meu nome é Carlos. Comecei a estudar, comecei a desenvolver muito intelecto, e eu senti necessidade de uma coisa devocional. Foi assim que eu retornei, que é um polo positivo, né? Um local especial para as pessoas, como no meu caso, né? Que aspira à espiritualidade, que aspira uma evolução espiritual, domínio, né? A humildade, a paciência, essas coisas, para mim é ideal, eu acho sensacional. Como se eu tivesse saído do corpo, dei rosa a todas as pessoas que estavam cantando. Linda, maravilha. Conheci Sai Baba através do Centro Sai de Vila Isabel. O professor Hermógenes, em vida, tinha me convidado. Achei tudo muito estranho, porque eu vi coisas diferentes que eu não estava conhecendo aqui no Brasil. Mas gostei tanto que em 90 eu viajei com nosso amigo Aloísio no dia 31 de janeiro, na segunda excursão que nós tivemos para a Índia, via Londres. Eu fui a última pessoa a chegar para ver esse número de 7 Muito obrigada, meu amor. Eu não me considero devoto, mas não porque eu não ache que eu não faço o suficiente, é porque assim, eu não acho que eu estou em condições de dizer se eu sou devoto ou não. Eu acho que quem pode dizer isso é Sai Baba, porque ele que conhece o coração de cada um e conhece o meu coração. Estar nesse lugar de estudando o que ele falou, buscando pôr em prática o que ele disse, e também uma coisa que é um diferencial tremendo para as pessoas que estudam Sai Baba, que amam a Sai Baba, é poder observá-lo nos vídeos, aquela pessoa inigualável, aquele olhar que vai além de qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Isso para mim significa uma dádiva irretribuível, porque eu sou plenamente convencido de que Sai Baba, que aquele corpo era o corpo de um avatar, e eu poder, na minha atual encarnação, poder desfrutar de não só ouvi-lo, mas vê-lo, é uma coisa muito além do que eu poderia imaginar. Eu sempre tive um pressentimento de algo além, de uma divindade, mas eu não imaginava que eu poderia ver, ouvir, estar entre pessoas que buscam conhecer, buscam realizar em si uma divindade que é além de tudo que a mente pode conceber,
que eu pudesse ouvir essas palavras do próprio Avatar, diretamente vendo na expressão daquele homem, que não é homem, masculino, que é feminino, que é Deus, vendo a materialização numa expressão facial daquilo que ele fala, que é a expressão do divino no rosto de um homem, que é difícil explicar, que só a gente vendo mesmo para a gente reconhecer o eterno naquela expressão, naqueles atos. É uma coisa realmente divina mesmo, é uma dádiva infinita e mais que isso é difícil de escrever, é difícil ter palavras. Né? O meu primeiro livro, Sai Baba, que é o Sadhana, estava lendo, e nessa época eu também já me sentia atraído pela cultura indiana. Então eu havia conseguido um professor de sânscrito. Eu tinha curiosidade daquele idioma, e até o Priya, que você conhece. E eu estudava com ele uma vez por semana. Tal. Então, numa ocasião, eu havia ido à aula com ele, e a aula dele é uma aula bem tete-a-tete, é bem artesanal, assim. Ele vai te passando, você vai anotando, vai conversando. Então tinha um caderninho onde eu anotava tudo, eu aprendia os símbolos. E também nessa ocasião eu estava também com o meu livro Sadhana, coincidentemente. E eu saí de uma aula muito satisfeito e passei no lugar, passei em outro lugar antes de chegar em casa. Eu morava na Lapa mesmo, onde o Priya mora, ou morava. E quando eu cheguei em casa, eu me dei conta de que o saco não estava comigo. Eu havia deixado em algum lugar, não era na casa do Priya, eu havia saído com o saco. Mas deixei em algum estabelecimento onde eu entrei. E eu fiquei muito tocado por isso, porque eu já tinha compreendido que aquele livro ali tinha mensagens inigualáveis, e o sânscrito, o assunto do sânscrito era um assunto que era um idioma que eu estudava. Só de estudar eu já sentia uma espécie de elevação, sem que eu soubesse explicar por quê. Então eu fui primeiro, voltei em todos os lugares que eu me lembrava que eu tinha passado, não encontrei. Voltei para casa e considerei a possibilidade de eu ter chegado e jogado em cima de algum lugar, não ter percebido. Então procurei em cima dos lugares óbvios, onde eu chego e coloco uma coisa ou outra. Não estava, comecei a procurar lugares não óbvios. Comecei a ver assim, armários, assim, ter lugares que era impossível de ter. Por que eu colocaria lá? Mas eu acabei procurando nesses lugares também, por via das dúvidas. Não encontrei e fiquei assim, abatido por eu ter perdido aquilo, porque eu achei que eu tinha desperdiçado por desatenção uma oportunidade muito importante, talvez a melhor oportunidade de todas da minha existência. E o que eu fiz? Eu disse, eu vou orar a Sai Baba. Me ajoelhei e disse a Sai Baba que eu tinha sido culpado de ter perdido o caderno com sânscrito e o livro dele. Eu fui desatento, não sabia nem onde eu tinha perdido, mas que se ele achasse que eu merecesse ou que valesse a pena me devolver isso, eu sabia que ele poderia fazer se ele quisesse, que ele me desse essa dádiva, porque eu ia cuidar muito do material e era muito importante para mim. Eu fiz essa prece assim, com absoluta sinceridade, sabendo que eu poderia não ser atendido e que isso não seria uma coisa ruim. Eu fui, então desci. Eu morava no edifício, desci para fazer alguma coisa. Não sei o que era mais. Daí um tempo eu voltei já não pensando na coisa. E quando eu chego em casa, assim, que eu passo o olho por cima das coisas, assim, eu vi um embornalzinho pendurado na cadeira. Eu falei, não é possível. Eu não poderia não ter visto, porque esse é um dos lugares óbvios, né? Primeiros lugares que eu procurei, né? Quando eu peguei assim, abri, era um embornal que eu tinha perdido, com um caderno de sânscrito e com um livro Sai Baba, estava tudo perfeitinho. As mesmas marcas, tudo no livro, as minhas anotações, tudo lá. Essa foi a primeira experiência assim, de influência direta no mundo material que eu pude perceber da minha relação com Deus, porque a minha relação com Deus sempre existiu, mas
não vou dizer que foi por causa disso, eu não sei, mas assim, o que aconteceu de fato é que a partir do momento em que eu comecei a me relacionar diretamente com essa manifestação divina que a gente chama Sai Baba, foi que aconteceu esse episódio que eu não tive antes, mesmo na minha vida, antes um episódio tão marcante assim de uma coisa acontecer no mundo material proveniente do eterno, tão marcante assim, tão óbvia. Não tinha acontecido antes. Eu queria comprar o livro O Homem dos Milagres, mas não tinha dinheiro para comprar. E aí chegou uma época, meu tio fez aniversário, e eu quis comprar esse livro para o meu tio. E aí eu comprei e vim pensando, né? Oh meu Deus, eu mesmo não tenho esse livro, e no entanto eu estou comprando para o meu tio. Depois de repente até eu pego com ele para ler. E aí eu fui no aniversário do meu tio, dei o livro. Isso foi no fim de semana. Quando chegou na segunda-feira, eu nessa época era voluntária na escolinha. Quando chegou na segunda-feira, eu cheguei na escola e era o dia da Maria da Paz, que é a diretora da obra social. Aí, oi, Paz, tudo bem e tal. Aí ela veio e me deu esse livro de presente. Aí quando ela me deu aquele livro, eu tive um choque, né? Eu falei, Paz, como que você trouxe esse livro para mim? Contei para ela a história. E ela disse que quando acordou, a primeira intuição que ela teve foi, hoje eu vou, a Emília hoje está na escolinha, eu vou levar o livro para ela. E aí eu trouxe. Então isso para mim foi uma coisa sem explicação, que me deu muita emoção. Porque no fundo ele ouviu o que eu falei e me deu o livro que eu tanto queria ler para eu ler. E fora as outras, né? Tantas vezes que a gente quer fazer uma coisa, não sabe se está certo, não sabe se está errado, aí de repente vem aquela intuição, olha, faz ou não faz, e a gente segue, né? Eu sigo isso. Quando acontece isso, eu tenho certeza que a Sai Baba me mostrando o melhor caminho, a melhor coisa a seguir, né? E quando eu faço alguma coisa boa, eu agradeço muito a ele. E acho que Sai Baba foi a luz que entrou na minha vida. E não tem palavras para agradecer e para dizer o que ele realmente é e significa na minha vida como um todo. Muitos milagres. Só estar dando essa entrevista para você é um milagre da minha vida. Inclusive, já fiz mais de 15 viagens na Índia. Tivemos entrevista com Madre Teresa de Calcutá em vida e tive também muitas experiências com sonhos Satyasai. Inclusive, a música hoje que foi cantada, Mana Sabadiarei, eu cantei no Centro Sai em Goa, cantando para Swami lá na cerimônia que os meus irmãos me presentearam quando eu fui no aniversário do Swami, que eu fui via Sirji Baba, que é meu amor, meu querido. Foi através de Swami que eu conheci Sirji Baba. Obrigada, Sirji Baba. Sairão.